assunto função de segundo grau ou função quadrática, extremamente cobrado da gente, tá? Vou indicar bastante exercício para vocês, tem uma gama de exercícios muito grande que eles podem cobrar, podem misturar com geometria, com áreas, enfim, um montão de coisa a gente já vai ver, inclusive, tá? Depois nos exercícios de aula. Então, o nosso início aqui, então já deixei essa primeira parte pronta, uma parte até um pré-requisito aí, tem mais a ver com a equação de segundo grau. Só lembrando, primeira coisa, forma geral de uma função do segundo grau. F de x igual a x² mais bx mais c, onde, obrigatoriamente, o a, que é o coeficiente que acompanha x², tem que ser diferente de zero, tá? Senão, se ele for igual a zero, vai se tornar uma equação do primeiro, ou até uma função constante. Beleza. Raízes, não é? O que é raiz? A gente já sabe que é raiz, a gente estudou lá na aula de conceito de função. O que é raiz de uma função? É o valor de x, ou os valores de x, que tornam a função igual a zero. Então, f de x igual a zero. Então, pegando a nossa funçãozinha aqui do segundo grau, a x² mais bx mais c, igualamos a zero. Então, ficamos a x² mais bx mais c igual a zero. Que se torna o quê? Uma equaçãozinha do segundo grau. Legal. Como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Então, essa primeira partezinha aqui, relembrar algumas coisas interessantes sobre a equação do segundo grau. Primeira, é a fórmula de Bhaskara, famosa, né? Onde x é igual a quem? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Onde o nosso delta, ele é o b² menos 4ac. Lembrar disso aqui, todo mundo lembra, né? Já trabalhou com isso 3 lá do 8º ano, então a gente domina bem. Lembrando que o nosso delta, ele é chamado de discriminante. Por que discriminante, Samuca? Porque ele discrimina o tipo de raízes que a função, a equação de segundo grau vai ter. No caso, coloquei aqui para vocês, a gente vai usar isso aqui daqui a pouquinho, quando a gente for começar a falar do gráfico. Olha, quando o delta for um número positivo, ou seja, delta maior do que zero, a gente tem duas raízes. Só lembrando, uma equação, uma função do segundo grau, sempre, obrigatoriamente, tem duas raízes. Como elas vão ser, depende, no caso aqui, do valor de delta. Então, se o delta for um número positivo, a gente tem duas raízes reais, ou seja, estão no conjunto dos números reais, e elas são diferentes ou distintas. Então, quando a gente coloca um número positivo aqui no delta, você vai somar e subtrair essa raiz, você vai ter duas raízes, você vai ter dois valores de x diferentes. Legal. Quando o delta for igual a zero, você continua tendo duas raízes. Mas vai acontecer o quê? Essas duas raízes vão ser reais também, só que elas vão ser iguais. Então, pensa, coloca zero aqui, você vai estar somando e subtraindo. A raiz de zero é zero, você vai estar somando e subtraindo zero, ou seja, as raízes vão ser iguais. E quando o delta for um número negativo, pensa, coloca um número negativo aqui. Você vai ter menos b, mais ou menos, raiz de número negativo, não existe no universo dos números reais. Vai existir lá no universo, não é? Dos números fora dos reais e dentro do universo dos números complexos. São os chamados números imaginários, onde lá na frente 2, lá na frente, vocês ainda vão estudar especificamente os números complexos. Então, quando o delta for negativo, não vai ter raiz real. A gente continua tendo duas raízes. Cuidado, tá? Mas essas raízes não são reais. Então, duas raízes não reais. Legal. Daqui a pouco a gente vai colocar em prática isso daqui. Uma outra maneira de a gente encontrar as raízes de uma equação, uma função do segundo grau, seria soma e produto das raízes. Onde? Eu não vou demonstrar. Se você pegar as raízes dessa forma aqui, né? Pega a raiz x1, né? Então, estou colocando aqui, ó. Sejam x1 e x2 as raízes. Então, x1 é uma raiz, x2 é outra. Também pode ser real, se não é. Se a gente pegar as raízes, vai ficar menos b, mais, né, raiz de delta sobre 2a, e menos b, menos a raiz de delta sobre 2a. Se a gente pegar dessa forma algébrica aqui, fizer a soma dessas duas raízes, tá? A gente vai ter x1 mais x2, onde, ajeitando algebricamente, a gente chega no famoso, não é? Soma das raízes, menos b sobre a.
E o produto dessas mesmas raízes, se a gente multiplicar, né, as duas raízes aqui, a gente chega no produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Tá? Então, as duas formas aí de a gente trabalhar, claro, às vezes dependendo da função que você tem, você não precisa nem usar Bhaskara nem sobre produto, você pode fatorar, não é, a função, dependendo de como for ela, pode isolar x, enfim, depende muito mais dos métodos mais utilizados, Bhaskara e sobre produto. Ah, lembrei que eu ia falar lá no comecinho, as coisas no HD virtual, eu respondo para vocês, tá? Tem alguns alunos que eu agora coloquei uma luzinha aqui em casa, então a gente faz até videochamada, eu resolvo para você, te explico, tá bom? Então, dependendo do que for, o que a gente puder fazer para que você esteja mais confiante, se sentindo mais dentro do colégio, a gente vai estar fazendo, tá? Então, podem contar comigo, podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida da nossa frente aqui. Legal? Fora os plantões, tem Maurício, não é? O atendimento do Luiz, do Cebola também, então, fiquem à vontade, beleza? Então, tá feito aí, minha luz aqui apagou, mas acho que tá dando para ver, tá tudo legal, tudo certo, o pessoal tá aí, ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou apagar aqui, para quem depois está copiando, volta, pega o vídeo lá, tá bem? Onde? O que a gente vai falar agora? Vou fazer uma pequena observação e depois a gente já vai colocar uma tabela aqui, onde essa tabela vai ser de muita importância para a gente, não só porque a gente vai estudar aqui nessas aulas, tá? 11 e 12, quando a gente vai trabalhar com inequações, que é a próxima aula, inequações do primeiro e do segundo grau, inequação produto-quociente, a gente vai acabar utilizando isso daqui, essa tabela que eu vou colocar aí para vocês, tá? Então, só apagar aqui, dá um pouquinho de trabalho mesmo. E a gente já vai seguir. Bom, vamos lá. Uma observação que eu gostaria de colocar é a seguinte, depois eu até vou acabar apagando ela, porque eu vou precisar utilizar boa parte da nossa luz aqui. A observação é a seguinte, equação do segundo grau a partir das raízes. Isso aqui é interessante. Às vezes a gente pode ter que acabar utilizando esse artifício interessante aqui. É o seguinte, vamos supor então que a gente tem a nossa equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c é igual a zero. Bom, seguinte, se eu dividir todos os membros dessa equação por um mesmo valor real, multiplicar, né, somar os dois lados, enfim, a alteração, a equação não vai se alterar, a igualdade não se altera. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todos os membros dessa equação por A. E vocês já conseguem reparar que aqui aparece B sobre A e aqui C sobre A. Tem a ver lá com o lance de soma e produto que a gente acabou de falar, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, A dividido por A, tchau. Ficou, então, x². Aqui, eu poderia colocar B sobre A vezes x, tá? Então, só vou escrever assim, olha, menos B sobre A vezes x. Deu para entender o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo aparecer a soma. Menos com menos dá mais. Fica a mesma coisa que a gente tem aqui. Mais, aqui C sobre A. Legal. Igual 0 por A, 0. Aí sim, a gente pode substituir. A gente pode escrever, então,
x quadrado menos. Quem é menos b sobre a? É a nossa soma. C sobre a, produto. É igual a zero. Então, às vezes, quando você tem as raízes, de uma função do segundo grau, de uma equação do segundo grau, tanto faz. Um exemplinho aqui, só para a gente entender. Ah, eu vou falar que as raízes são 2 e menos 3. Ou menos 5, para ficar legal. Vamos lá. As raízes são 2 e menos 5. Escreve uma equação do segundo grau, depois pode ser visto como uma função, que tenha, não é? Raízes 2 e menos 5. Primeiro, qual é? Opa! Primeiro, qual é a soma das nossas raízes? 2 com menos 5, menos 3. Qual é o produto das nossas raízes? 2 vezes menos 5, menos 10. Ótimo. Agora, a nossa forma fatorada seria como, meus queridos? A nossa forma fatorada não, né? A nossa equação do segundo grau, a partir da soma do produto, seria como? Só a gente seguir. Ficaria x quadrado menos a soma. A soma é menos 3, então fica menos 3 mais 3x mais o produto, no caso, menos 10. É igual a zero. Pronto. Está aqui a nossa equação do segundo grau a partir, não é, das nossas raízes. Menos 3, 2 e menos 5, a gente tem essa equaçãozinha aqui. Tá? Isso quando o grau, né, quando o coeficiente do x quadrado aqui é 1. Então, eu vou colocar aqui como observação de número 1. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma outra forma. Na verdade, em fatoração, o Cebola provavelmente até acabou falando para vocês da chamada fatoração do segundo grau. Tá? Eu já vou colocar direto para vocês em polinômios, vocês também vão trabalhar com isso, tá? Que é o teorema das raízes de um polinômio, tudo mais e tal. Como que seria isso? Eu vou colocar como observação de número 2. Tá? Vamos escrever observação 2, a chamada forma fatorada da função do segundo grau. Tá bem? Se a gente tiver aqui, então, vamos colocar novamente a nossa funçãozinha do segundo grau. F de x é igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero, bonitinho, tal. Legal. Tá aqui. Como que é a forma fatorada? Se eu falar que as raízes dessa função são x1 e x2, qual é a forma fatorada, não é, da nossa função do segundo grau? Seria dessa maneira aqui. F de x é igual. Aí você faz A, que multiplica. Aí você faz x menos uma das raízes, x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa aqui seria a nossa chamada forma fatorada. Que lá em polinômios a gente trabalha com o teorema da decomposição. Não é? Você decompõe um polinômio a partir das suas raízes. Aqui a gente só está falando do segundo grau mesmo, que é onde interessa
ainda para a gente. Quando vocês entrarem lá em polinômio, vocês vão ver, você pode usar isso para quantas raízes for, tá? Então fica A vezes x menos uma raiz vezes x menos uma outra raiz. Inclusive, vai ter um dos exercícios de aula de hoje que eu vou resolver utilizando isso daqui. Essa forma fatorada, quando você pensa raiz, ela é muito prática para a gente, porque você só vai ficar faltando com A. Se tiver qualquer outro ponto da parábola, né, que a gente vai falar agora, sobre o gráfico e mais e tal, fica muito rápido, muito fácil, muito mais prático de a gente utilizar. Então, essa forma fatorada aqui da função de segundo grau, bem interessante, tá? A forma, Maria perguntou se a forma fatorada é só para o A. Isso, essa forma fatorada, Maria, não sei se você entende bem a tua pergunta, meu bem. Você pega o A, que é o cara que acompanha x quadrado, e ele vem aqui na frente. Sempre, tá bem? E aí você coloca x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Essa é a forma fatorada. A gente até vai utilizar num exercício hoje, talvez fique mais claro. Não sei se você entende bem a tua pergunta. Qualquer coisa, pode perguntar novamente, tá bom, meu bem? Legal. Se eu for respondendo as perguntas aí, se tiver tudo ok, vai dando um ok para mim, senão pode perguntar de novo, tá? Fica à vontade. E agora, o que a gente vai falar? Agora a gente já viu essa parte inicial de função de segundo grau, a gente já sabe a forma geral, a forma fatorada, a gente já sabe falar das raízes da função de segundo grau, sabe trabalhar bem com a equação de segundo grau. Eu vou até indicar alguns exercícios para vocês depois, tá? E agora sim a gente pode entrar no gráfico da função do segundo grau. Tá? Legal, legal, Maria. Obrigado pelo retorno, meu bem. Se qualquer coisa, depois pergunta, tá? Ah, e outra, se ficar alguma dúvida de alguma coisa da aula, passou, não deu tempo de perguntar, depois podem me procurar também e perguntar especificamente de qualquer ponto que vocês quiserem. Tá bom, queridos? Bom, gráfico. Como que é o gráfico de uma função do segundo grau? Fácil, né? Todo mundo conhece. É a famosa parábola. Onde a parábola ela pode se comportar para ser função. Lá em, por exemplo, geometria analítica, vocês vão ver lá com o Luizão, lá para o fim do ano, vocês vão ver que a parábola ela pode estar de outras maneiras, né? Ela poderia estar assim, tá bom? Ou desse jeito aqui. Para a gente, não funciona. Por quê? Porque isso não seria, por exemplo, uma função. Eu teria um valor de x com mais de um correspondente. Lembra lá de definição de função? Não é função. Então, a nossa parábola ela vai poder estar desse jeitinho ou desse jeitinho, que é a famosa concavidade. Aqui a concavidade está voltada para cima. E aqui a concavidade está voltada para baixo. E o que manda a concavidade estar voltada para cima ou para baixo? É esse A. É o cara que acompanha x quadrado. Quando o A for um número positivo, ou seja, quando A for maior do que zero, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. E quando o nosso A for negativo, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Tá? A gente até brinca, né? Parece uma carinha sorrindo aqui, ó. O A positivo, carinha feliz, concavidade voltada para cima. O A negativo, parece uma carinha triste, concavidade voltada para baixo. Tá? Só para a gente, né, decorebinha aí, para a gente estar sempre lembrando disso. Bem simples, né? Bem sossegado, bem tranquilo, sem erro. Então, pera um pouquinho, né? O que a gente já falou? Não é? A gente já falou de duas coisas, várias coisas de função de segundo grau, mas principalmente a gente falou que são os valores, né, de x que tornam a nossa função igual a zero. Legal. Agora, pensando graficamente, lembra lá nas aulas 5 e 6, que eu falei, ó, essas aulas aqui vão ser importantes para qualquer função que a gente for trabalhar, qualquer tipo de função que a gente for trabalhar. Lembra? Se a gente tiver aqui uma função, a gente já sabe trabalhar
com a concavidade da parábola. Legal. O que nós vamos fazer agora? Eu vou construir uma tabelinha aqui com 6 situações. É o jeito que a parábola pode estar em relação ao eixo X. Ela pode estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo, e a gente sabe o tipo de raízes que a gente tem, dependendo do delta. Então, esse estudo é muito importante agora para a gente, não só aqui em função do segundo grau. Em inequação do segundo grau, a gente já vai também utilizar isso. Então, o que eu já vou fazer? Essa tabela, e já vou junto, porque vai estar já os gráficos prontos, a gente já vai fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Extremamente importante. Então, depois dessa segunda observação, a gente vai colocar, vai construir uma tabelinha bem interessante. Então, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai construir os gráficos, né? A gente vai colocar as nossas parábolas aqui, a gente vai encaixar nossas parábolas em relação ao eixo X. Bom, vamos ver o que vai estar acontecendo aí na nossa brincadeira, então, tá? Primeira situação, então, começar aqui, tá? Quando o nosso A for positivo. Então, vamos fazer todas as parábolas para o A positivo. Tá vendo? A positivo e o delta também positivo. Bom, quando A é positivo, concavidade voltada para cima. Se o nosso delta é positivo, como são as raízes mesmo? Reais e distintas. Espera aí, se eu tenho raízes distintas, quer dizer o quê? Que o gráfico vai cortar ou interceptar o eix em quantos pontos? 2. Porque as raízes são reais e distintas. Então, a nossa parábola fica mais ou menos assim. Concavidade voltada para cima, corta o x em 2 pontos. Quem são esses pontinhos? São as nossas raízes. x1 e x2. Ótimo. Agora, vamos pensar nessa situação. Quando delta for igual a zero. Bom, então A é positivo, concavidade voltada para cima, e o delta é igual a zero. Peraí, as raízes são o quê? Reais e iguais. Ou seja, a parábola vai cortar o x em quantos pontos? Em um ponto, as raízes são iguais. Então, a parábola vem aqui e tangencia o nosso eixo x. Pronto, ficou melhorzinho agora. Ela vai cortar em um único ponto. Ela vem, tangenciou e foi embora. Concavidade voltada para cima. Onde? x1 é igual a x2. Toma muito cuidado com isso, porque às vezes a concavidade vai estar voltada para baixo. Sempre tem que ficar esperto nesse A aqui. Quando a gente for fazer estudo de inequações do segundo grau, tudo mais e tal, tudo isso vai fazer muita diferença para nós, tá? Legal. Agora, quando A é positivo e o delta negativo. Ah, não tem raiz real, nunca não tem gráfico. De jeito algum. Tem gráfico? Tem parábola. Só que como não tem raiz real, essa parábola não vai interceptar, não vai cortar o eix. Mas vai ter parábola. Bom, ela tem concavidade voltada para cima. Não corta o eix, ela vai para esse jeitinho aqui. Beleza. Ah, Samuca, mas ela não poderia estar, por exemplo, assim? Não é por quê? Porque a parábola ela é infinita, ela nunca para aqui, ó, de crescer. Se ela tivesse assim, ela estaria cortando em 2 pontos. Tá? Então, tenha bastante atenção a isso. Então, feito aí. Então, as 3 primeiras situações, legal. Agora, e quando o nosso A é negativo? Mesmo esqueminha, tá? Vem aqui, o A negativo e o delta positivo. A gente tem 2 raízes reais distintas, então a parábola tem concavidade voltada para baixo e corta o x em 2 pontos. Então, desse jeitinho aqui, que são as nossas raízes, x1 e x2. Agora, quando o A é negativo e o delta é igual a zero, concavidade voltada para baixo, e corta o x em apenas um ponto, vai tangenciar. Aqui, ó, tocou o x e foi embora. Então, x1 igual a x2, tá vendo? E quando o A é negativo, concavidade voltada para baixo, e o delta é negativo, a parábola não toca o x, não tem raiz real. Portanto,
Está aqui a nossa parábola. Então, são essas as 6 situações, tá bem, da parábola em relação ao eixo X. Aí o eixo Y depende de onde ele vai estar posicionado aqui, depende de onde a parábola, eu vou falar daqui a pouco, depende de onde a nossa parábola vai cortar o nosso eixo X. Tá legal até aí? Tá tudo tranquilo? Beleza? Qualquer coisa, me pergunta. Vamos trabalhar aqui em cima disso ainda? Vamos. O que nós vamos falar? Acendemos de novo. O que a gente vai falar? Né? Dos sinais dessa parábola. A gente já sabe dizer quando a função é positiva, negativa ou igual a zero. A gente já viu lá nas aulas 5 e 6. Tá? O que nós vamos fazer? Estudo do sinal. Agora eu vou vir com outras cores e a gente vai fazer esse estudo do sinal. Vamos lá. Me ajudem aí. Onde a função vai ser, ó, pega aqui. Para frente da raiz x2, a nossa função é sempre o quê? Para qualquer valor de x, a imagem é sempre um número positivo. Então, função é positivo. Quando o x assume valores entre x1 e x2, a função é o quê? Olha, sempre negativa. Põe laranjinha aqui. E quando o x assume valores menores do que x1, a nossa função é positiva também. Até trocar aqui a cor, para ficar mais visível. Pronto. Função negativa. Tá? Agora, para cá. Quando x assume valores maiores do que as raízes, a função é positiva. E quando x assume valores menores do que as raízes, a função é positiva. Legal? Aí eu pergunto para vocês. Samuca, essa função aqui, então, é sempre positiva. Concordam comigo? De jeito nenhum. Ela é quase sempre... Perdão, queridos. Ela é quase sempre positiva. Como assim? É positiva para cá e para cá. Mas aqui... exatamente sobre as raízes, ela é igual a zero. Então, essa função é quase sempre positiva. Tá? Ela só não é positiva aqui nas raízes, onde para esse valor de x, né, a função vai ser igual a zero. Zero não é nem positivo nem negativo. Tudo bem? Já aqui sim, para qualquer valor de x que a gente pegar, a função é sempre positiva. Pronto. Beleza. Aí sim, essa sim, sempre positiva, tá? Essa quase sempre não é positiva aqui. E agora ficou tranquilo, vamos lá. Para cá, para essa parábola, quando x assume valores maiores do que a raiz de x2, a função é negativa. Quando x assume valores entre x1 e x2, a função é positiva. E quando x assume valores menores do que x1, a função é negativa. Quando x, aqui, nessa, quando x assume valores maiores do que as raízes, a função é negativa. A imagem, não é? Quando eu falo, lembra, quando eu falo a função, a gente está falando da imagem, conjunto de imagem. Tá? A função, a imagem é sempre negativa. Quando x assume valores menores do que as raízes, a função também é negativa. Agora, nessa a gente não cai, porque essa função, a gente já sabe agora, que não é sempre negativa, é quase sempre negativa. Ela não vai ser negativa para esses valores de x, tá bom? Beleza. E agora, aqui sim, nessa, para qualquer valor de x, a função é sempre, obrigatoriamente, negativa. Para qualquer valor de x, o y é sempre, a imagem é sempre um número negativo. Então, esse estudo de sinal aqui, galera, bastante importante para nós. Bastante importante, tá? Eu só vou deixar escrito aqui, olha, corta. Vamos falar do eixo x, a gente, na verdade, já falou, mas eu vou deixar registrado aqui. Corta o eixo x, ou intercepta o eixo x. Onde que o gráfico de uma função do segundo grau vai cortar ou interceptar o eixo x? Sempre que y ou f de x
igual a zero. Tá? Isso a gente já sabe, nem precisa. As raízes lá, que a gente falou do delta, estava falando até agora. Só para deixar registrado. Agora, só então pegar a função ax² mais bx mais c igual a zero, igual a função a zero, e a gente tem lá a nossa equaçãozinha do segundo grau. Beleza? Agora, onde que o gráfico vai cortar ou interceptar o nosso eixo y? Vamos pensar. Para qualquer função que a gente tem, não importa que função seja, tá? Bom, corta o eixo x as raízes, não é? Ah, para esse valor x a função é igual a zero, para esse valor x a função é igual a zero. Beleza, a gente já viu. Agora, onde vai estar cortando o eixo y, no caso? Aqui. Pergunto para vocês, para esse valor de y, não importa se vai ser positivo ou negativo, o que a gente sabe? Que o x vale quanto? Zero. É a imagem para x igual a zero. Portanto, onde que o gráfico vai cortar o eixo y? Para x igual a zero. Então, corta o eixo x para y igual a zero e corta o eixo y para x igual a zero. Legal. Então, faz o seguinte, reescreve a nossa funçãozinha aqui. Ax² ou y é ax² mais bx mais c. Legal. Está aqui a nossa funçãozinha do segundo grau, certo? Faz x igual a zero, então, para a gente ver onde que corta o eixo y. Então, fica y é igual a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Opa, peraí. Zero ao quadrado, zero. Vezes a, zero. B vezes zero, zero. Portanto, a gente tem que y é igual a c. Ou seja, o nosso gráfico da função do segundo grau, a nossa parábola, vai cortar ou interceptar o eixo y em c, no valor do termo independente da função. Tá bem? Agora que a gente já viu isso, a gente já sabe onde a parábola corta o x, corta o eixo y, legal, bonitinho. Aí sim, o tema que eu ia entrar, que são as chamadas coordenadas do vértice. Então, coordenadas do vértice. Bom, o que é o vértice da parábola, primeiro de tudo? Não é? É o ponto, né? Toda parábola, vamos falar agora para vocês, mostrar, ela vai ser simétrica, tá? Ela é simétrica, é uma reta que passa ali pelo vértice e é paralela ao eixo y. Como assim? Eu vou colocar qualquer parábola aqui, pode ser com concavidade para baixo, para cima, pode cortar x, não pode, enfim, cortar no ponto, dá na mesma, tá? O importante é, eu vou colocar aqui para vocês uma funçãozinha do segundo grau, uma parábola, a gente vai fazer o estudo dela. Estou colocando aqui uma parábola qualquer. Tá aí. Beleza? Onde? Só ajeitar mais um pouquinho aqui. Tentar deixar lá
Bem simétriquinha aqui para nós. Já vai dar para a gente entender o que vai estar acontecendo aqui, tá? Beleza. Nossa parábola é a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. A nossa função do segundo grau aí. Beleza? Normalzinho, tranquilo. Onde vai estar o vértice da nossa parábola? É esse pontinho aqui que eu destaquei. Onde? Esse ponto, tá vendo? Onde a função ela vai fazer a inversão de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Acontece o seguinte, ó, por exemplo, daqui ela está decrescente, né? O x está aumentando, f de x, o y está diminuindo. Decrescente, 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 decrescente. Chegou aqui nesse ponto, ela para, ela estaciona e depois ela começa a mudar. Ela começa a ficar crescente a partir desse ponto. Se ela tiver com cavidade para baixo, vai acontecer a mesma coisa. Onde? Lembrando, a parábola poderia estar mais para cá, mais para lá, enfim. Tá bem? Beleza. Onde? Algumas coisas a gente já sabe, então. Esse cara aqui é o nosso vértice. Que eu vou chamar de ponto V. Onde esse ponto V, ele é um ponto do plano cartesiano, concorda comigo? Esse ponto ele possui duas coordenadas. Ele vai possuir uma coordenada x, que a gente vai chamar de x de V, no caso, o famoso x do vértice, e a gente vai ter também uma coordenada y, que eu vou chamar de x, y, perdão, do ponto V, que é o famoso y do vértice. Tá bem? Legal. Então, o nosso ponto V possui duas coordenadas, x do vértice e y do vértice, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Como que a gente acha essas coordenadas? Ah, bom, por exemplo, aqui a gente tem as nossas raízes, x1 e x2. Lembra que eu estava dizendo para vocês que toda parábola é simétrica em relação ao vértice? Então, estão vendo esse tracejadinho do x do vértice aqui? Se eu prolongasse esse tracejado do x do vértice, não sei se dá para perceber, que a nossa parábola, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar simétrica. Simétrica em relação a quem? Não é? Ela fica simétrica em relação a essa retinha aqui. Esse tracejado, dá para ver? Funciona, né, como se fosse um espelho. Então, a nossa parábola ela é simétrica em relação à nossa retinha. Então, você pode colocar que isso aqui é o famoso eixo de simetria. Legal. Sabendo disso, o que dá para a gente reparar? Se a parábola é sempre simétrica, dá para ver que o x do vértice está exatamente no... Ó, a distância do x do vértice para uma raiz é a mesma distância para outra raiz. Ou seja, x do vértice está bem no meio das duas raízes. Se ele está no meio, ele é a média das duas raízes. Então, a coordenada x do nosso vértice é a média das raízes, é x1 mais x2 dividido por 2.
Tá legal? Muito importante isso daqui. Ou seja, você está precisando do x do vértice e você tem as duas raízes da função no segundo grau, você já pode só fazer, né? Soma e divide por 2, acabou. Não precisa nem ficar usando formulinha. Tem a formulinha que eu vou falar para vocês agora. Mas você já tiver as raízes, diretão. Show? E a gente tem também uma outra maneira de encontrar o x do vértice. Qual é essa outra maneira de a gente encontrar a coordenada x do vértice? Bom, espera um pouco. Eu vou fazer um rascunho e já coloco a fórmula direto. x1 mais x2. Isso não é a soma das raízes? Espera aí. Quem que é a soma das raízes mesmo? A gente já falou. Menos b sobre a. Então, o x do vértice vai ser a soma menos b sobre a dividido por 2. Se a gente melhorar isso aqui, vai ficar menos b sobre 2a. É a média das nossas raízes. Do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente não tem as raízes. E, às vezes, as raízes não são nem reais. Não fica nem tão legal a gente ficar fazendo. Né? Você precisa do x do vértice. O que você faz? Menos b sobre 2a. Então, fazendo isso, a gente pode colocar aqui também que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é uma outra maneira de a gente encontrar a nossa coordenada x do vértice. Então, duas maneiras aqui. X do vértice é a soma das raízes por 2, ou, se você preferir, por fórmula algébrica, você faz menos b sobre 2a. Legal? Importantíssimo. E aí, os exercícios de funções de segundo grau, né, para a gente trabalhar aqui com as coordenadas do vértice, que vai aparecer bastante, vai muito de interpretação. Vou falar agora do y do vértice também, mas vai muito de interpretação. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que olhar para o exercício e entender, ele está querendo x do vértice ou y do vértice agora. Então, é ler com bastante atenção, bastante calma, entender o que o x significa, entender o que o y significa na função, e aí encontrar, ele está querendo, ele falando de lucro, de área, de um montão de coisa, né? Lucro a partir do número de peças vendidas e tudo mais. Então, você tem que saber quem vai representar o x, quem vai representar o y, onde vai estar cada coisa. Muito importante essa interpretação, essa leitura para a gente, tá? Legal. Qualquer dúvida, vai chamando aí. Vamos falar agora desse pontinho aqui, não é? O nosso y do vértice. A coordenada x do ponto V já era. E a coordenada y do vértice? Quem é? Só uma coisinha. Concordam que nessa parábola aqui, com a concavidade voltada para cima, o y do vértice seria o valor mínimo que a função assume. Estão vendo? Então, às vezes ele vai falar de área mínima, área máxima, né? Lucro máximo, lucro mínimo, esse tipo de coisa. Temperatura máxima, temperatura mínima, depende da situação. Então, no caso aqui, ó, lembra, a função vai embora, ela vai crescendo. O valor máximo dela não tem aqui. Vai, né? Tende ao infinito. Agora, o valor mínimo seria o y do vértice. O valor mínimo que a função assume. Se ela tiver concavidade voltada para baixo, aí ela vai ter um valor máximo, que também é o y do vértice. Tá? Então, aí o valor mínimo dela vai até o menos infinito. O valor máximo até o y do vértice. Então, o y do vértice, a coordenada y do vértice, representa o maior ou o menor valor que uma função do segundo grau vai assumir. Tá? Sempre. Não se esqueçam disso. Beleza? Então, agora, vamos encontrar esse y do vértice, essa coordenada y que o vértice vai ter. Tá? Bom, a gente sabe, primeira coisa, quem é o y do vértice? Concordam que, se eu tiver uma função aqui, qualquer uma, né? F de, por exemplo, 2. Quem é f de 2? É esse carinha aqui. Quem é f de 3? O 3 está aqui. É esse carinha aqui. E assim vai. Concordam que, se eu pegar o x do vértice como domínio, qual é a imagem do x do vértice? É o y do vértice, não é? Olha o par ordenado aqui. Para o domínio x do vértice, a imagem é o y do vértice. Portanto, a gente pode simplesmente dizer que o y
do vértice é nada mais que a f do x do vértice. Tá aqui. Ou seja, se você tiver a coordenada x do vértice, basta fazer o quê? Substitui no lugar de x da função, o y que a gente encontrar é o y do vértice, que vai ser o valor máximo ou mínimo da função, depende de como a parábola vai estar. Tá bem? Mas tem outro jeito? Nossa, amor, que eu tô ligado que tem uma formulinha lá, menos delta sobre 4a. Isso. Que é o entendimento disso aqui algebricamente. Se você, eu não vou fazer porque a gente não tem espaço, mas se você pegar o x do vértice, que no caso é menos b sobre 2a, e substituir aqui no lugar do x, e brincar um pouquinho algebricamente, depois se alguém quiser até faço a demonstração particularmente, substituir, começar a ajeitar, você vai chegar que o y do vértice é aquela famosa formulinha. É menos delta sobre 4a. Tá? Então, tá aqui a outra forma de a gente encontrar o nosso y do vértice. Beleza? Onde? Samuca, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra? Aí depende da situação. É interessante a gente saber trabalhar de todas as formas. Por quê? Por exemplo, você tem já o x do vértice, você precisa do y do vértice, dependendo do x do vértice da função, você já pega o x do vértice, substitui e já acha. Ah, eu acho que vai ficar difícil fazer isso. Ou eu não tenho o x do vértice, preciso direto do y do vértice. Aí você usa isso aqui. Mesma coisa, você não tem as raízes. Você quer achar o x do vértice, você precisa dele, você tem aquela fórmula. Ah, você tem as raízes. Você já vem direto por aqui. Então, depende da questão que você estiver trabalhando. Depende muito da nossa situação. Então, é importante a gente saber todas as formas e lá, na nossa questãozinha, que a gente vai ter na hora, a gente definir. Ah, não, vai ficar mais fácil fazer assim. Vai ficar mais fácil fazer desse jeito aqui, tá? Não fica só preso nas formulinhas aqui. Entenda o que cada um quer dizer pra gente. Tá bom? Eu vou fazer só mais uma observação, que é o posicionamento de uma parábola, tá? Em relação, quando o B, quando esse cara aqui for igual a zero. Então, é o seguinte, se eu tiver a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tá? Claro que o a tem que ser diferente de zero, lógico. Agora eu vou falar aqui, se o b for igual a zero. Isso é interessante. Se o b for igual a zero, nossa função fica f de x igual a ax quadrado mais c. Quando a gente tiver o b igual a zero, então o termo, né, do primeiro grau igual a zero, o que vai acontecer? Pode fazer já. Beleza, legal, galera. Obrigado pelo retorno aí. Vamos tocar o porrete aí. O que vai acontecer aqui, então? Tá? Vai acontecer o seguinte. Pensa junto comigo, tá? O x do vértice, quando b for igual a zero, não é menos b sobre 2a? Se b for igual a zero, o x do vértice é zero. Então, a coordenada x do vértice é zero. Ou seja, o vértice da parábola vai estar onde? Se o x é igual a zero, o vértice da parábola vai estar sobre o eixo y. Tá? Então, vai ser algo mais ou menos assim. Você pode aí ter várias parábolas, não é? Aí você pode ter uma parábola aqui. Você pode ter a parábola mais para baixo. Você pode ter a parábola para cá. E assim vai. O importante é que o vértice da parábola vai estar sobre o eixo y.
Certo? Poderia estar para cima aqui, poderia estar para baixo, não importa, né? Aí depende muito desse valorzinho aqui. Legal? Só que aí, né, isso vai depender de quê, galerinha? Não é? Onde vai estar aqui? Depende do nosso vértice. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Concordam comigo que esse cara aqui é o termo independente, onde o gráfico, né, a parábola intercepta o eixo Y? Então aqui vale C. Aqui vai valer C. Então o vértice vai ser 0 e C. 0 e C. Mas deixa eu perguntar uma coisa, agora vamos entender. O vértice não está aqui? O x do vértice a gente não tem? Aí lembra que o y do vértice é f do x do vértice? Se o x do vértice é 0, quem é f de 0? É esse valorzinho aqui, C. Portanto, o y do vértice, nesse caso aqui, quando o b é 0, está exatamente aqui. É o próprio valor de C. Então, quando o x, né, quando o y é igual a C, é já o y do vértice. Tá? O vértice está bem aqui. Então, nesse caso, não se esqueça. Y do vértice é igual a C. E o gráfico, né, vai ter o vértice desse jeitinho aqui, em cima do eixo Y. Ele pode estar para cima ou para baixo, aqui essa parábola também para cima ou para baixo. O importante é que o Y do vértice vai ser igual a C. E o X do vértice, com certeza, você já pode colocar aí, é igual a 0. Nem precisaria escrever, mas tá aqui para vocês. Quando a gente tiver, então, esse tipo de parábola, tá bem? Vai acontecer isso daí. Legal?